indo aqui. Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutora, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldades de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem outra pergunta da Claudiana, por que estamos buscando misturar o difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas aí de ciclos corporais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases imortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ciclam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, o estrógeno, agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses 2 fatores por si só devem a sensibilidade, podem gerar sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com ganho menstrual, sexo feminino, chega e fala isso: eu consigo me dormir muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia comigo que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, 90, 40 meses proliferando fora do lugar adequado, e ele pode apresentar infecções digestivas, né? Próximo do especialmente colo fibroide, desnudez. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença, que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose, elas têm que ter um agravo nesses queixos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenino, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas brancas dentre elas no intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. E também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. No outro, os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das flatulências, oxigênio, nitrogênio, metano, carbono, tudo isso são compostos sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui a Lu, que tem aqui, ó. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, não. Você aqui em Porto Paulo tem. Em Porto Paulo está indo aqui. Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldades de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem outra
misturado de fisiculturais. E para deixar doutor, essas questões femininas e culturais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, só pedindo. Não precisava. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ciclam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só deram a sensibilidade, podem gerar sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensação de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com perda menstrual, sexo feminino, chega falando assim, eu consigo me dormir muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia política que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, 90, 40 dentes produzindo fora do lugar adequado, e ele pode apresentar características digestivas, né? Próximo do especialmente polo fibroide, beijo no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença que já está ligada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm que ter um agravo nesses peixes justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenino, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas brancas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. No outro, os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminados, né, das potências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, tudo isso, isso tem a ver com a nossa dieta. Então, precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Prometendo de novo. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a grade, mas não estou escutando você, não. Você aqui em Porto Paulo tem. E Porto Paulo está indo aqui. Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldades de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem duas perguntas da Claudiana. Por que estão indicados misturando de fisiculturais? E para deixar doutor essas questões femininas e culturais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, só pedindo. Não precisava. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ciclam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo,
De acordo com a avaliação normal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com perda menstrual, sexo feminino, chega falando isso, eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, 90, 40 dentes proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer parecidas digestivas, né? Especialmente pele, colo fibroide, desnudez. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está mudado nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm que ter um agravo nesses queixos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, a gestante também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas brancas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, talvez começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, as potências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são compostos sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas nós temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Prometendo, não. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você, aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Temos outra pergunta da Claudiana. Por que foi indicado misturado ao difícil soltar gases? E para deixar, doutor, essas questões femininas, né, de estruturas curriculares, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases imortais? Ou seja, qual o pedido? Não dou função. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a gestação, agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação normal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com perda menstrual, sexo feminino, chega falando isso, eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, 90, 40 dentes proliferando fora do lugar
adequado, e ele pode ocorrer doenças digestivas, né? Próximo, especialmente colo fibroide, pobreza no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença, que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose, elas têm que ter um agravo nesses peixes, justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, poder começar a mudar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. E também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, nas potências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, sulfídicos, que vem do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Essas pessoas com gás radioativos precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, vamos ver se temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Aproveitando de novo. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que nós estamos falando, o doutor me perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odores. Se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então, o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas genuínas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem outra pergunta da Claudiana, por que foi indicado misturar o difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas, né, de estruturas curriculares, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. Primeiro, a gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a gestação, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com problema menstrual, sexo feminino, chega e fala isso: eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas como você acabou de referir que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero momento, acaba infelizmente se proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer doenças digestivas, né, próximo, especialmente colo fibroide, pobreza no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose, elas têm que ter um agravo nesses peixes justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, a questão das
gestante, a gestante também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante corre uma cobrança do seu corpo, né? Tem outra que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. No outro, os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da questão dos gases terminais, né, das flatulências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são muito pouco cheiro. Então, são compostos sulfídicos, que vêm do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Então, essas pessoas com gases radioativos precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou ouvindo, mas temos aqui a Luca, tem aqui, ó. Aproveitando de novo. Não, só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde um problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui em Costa Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas genuínas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldades de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem duas perguntas da Claudiana. Por que foi indicado misturar de difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas, né, de estruturas curriculares, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, qual o pedido? Não precisava. Primeiro, a gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ciclam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a gestações, elas agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a variação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensação de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com dano menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me dormir muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas que você pode jeito líquido ao contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, momento, infelizmente se produzindo fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer infecções digestivas, né, próximo, especialmente pele, colo simbólico, desnutrentes. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está ligado nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm que ter um agravo nos desfechos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, a gestante também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante corre uma cobrança do seu corpo, né? Tem outra que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar
no ritmo do impacto gasto intestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das potências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são compostos sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou ouvindo, mas temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Não, só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que o Luciano no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde um problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldades de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem duas perguntas da Claudiana. Por que estão misturando o difícil de soltar gases? E para deixar doutor essas questões femininas aí de culturais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, estão pedindo. Não vou precisar. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a variação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com doença menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas que não conseguem ver jeito muito ao contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero momento, acaba infelizmente se produzindo fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer infecções digestivas, né, próximo do especialmente colo fibroide, desnutrientes. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está mudado nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm ter um agravo nos desfechos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante corre uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas próprias, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, talvez começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das potências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são compostos sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta.
Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Prometendo de novo. Não, só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem outra pergunta da Claudiana, por que foi indicar menstruada difícil soltar gases? E para deixar, doutor, essas questões femininas aí de ciclos corporais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, estão pedindo. Não vou precisar. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, o estrógeno, agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses 2 fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensação de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com doença menstrual, sexo feminino, chega e fala isso: eu consigo me dormir muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia feminina que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, momento, acaba infelizmente se proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer doenças digestivas, né, próximo, especialmente pele, colo fibroide, obeso no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm que ter um agravo nesses peixes justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas próprias, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. No outro, os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das flatulências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são compostos sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Então, essas pessoas com vários adolescentes precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, Raul, mas temos aqui algum pouquinho aqui, ó. Prometendo de novo. Não, só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu
estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é a seguinte: bom dia, tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Temos outra pergunta da Claudiana. Por que foi indicado menstruar é difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas, né, de sintomas corporais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. Primeiro, a gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a gestação, agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses 2 fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com período menstrual, sexo feminino, chega e fala isso: eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia feminina que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero do ventre, que infelizmente se proliferando fora do lugar adequado, e ele pode acumular infecções digestivas, né, próximo, especialmente pele, colo fibroide, beijo no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença, que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas teriam ter um agravo nos desfechos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. No os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das flatulências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, outros compostos sulfídicos, que deu do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Essas pessoas com gases radioativos precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Gabriel? Estou te ouvindo, vamos ver se daqui a algum pouquinho aqui, ó. Aproveitando de novo. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problemas simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é a seguinte: bom dia, tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose.
Eu tenho uma dúvida. Essa dificuldade de soltar dados pode ser por causa da endometriose? Como já falou da Claudiana, por que foi indicado misturar difícil soltar dados? E para deixar um pouco essas questões femininas, né, de estruturas curriculares, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam dados hormonais? Ou seja, qual o pedido? Não oficial. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com período menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia comigo que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, acomete aqueles dentes todos tirando fora do lugar adequado, e ele pode apresentar questões digestivas, né, próximo do especialmente colo fibroide, beijo no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está ligado nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm ter um agravo nos desfechos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante corre uma mudança do seu corpo, né? Tem muito que é pequenino, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas dentre elas no intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. E também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos no ovo. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminados, né, das potências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, tudo isso é muito cheio. Sulfídicos, enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Então, essas pessoas com vários produtos precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou ouvindo, mas temos aqui a luta, tem aqui, ó. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problemas simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldades de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Como já falou da Claudiana, por que foi indicado misturar difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas, né, de estruturas curriculares, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases hormonais? Ou seja, qual o pedido? Não oficial. A gente tem que lembrar que
que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com doença menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me dormir muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas que não conseguem dormir comigo que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero do ventre, acaba infelizmente se produzindo fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer questões digestivas, né, próximo do especialmente colo simbólico, desnudez. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença já está ligado nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm ter um agravo nesse despejo justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante corre uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, poder começar a montar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das flatulências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são compostos sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Essas pessoas com gases radioativos precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou ouvindo, mas nós temos aqui a luta que tem aqui, ó. Não, só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que o doutor Luciano no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde um problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Tem duas perguntas da Claudiana. Por que foi indicado misturar o difícil de soltar gases? E para deixar, doutor, essas questões femininas aí de endometriais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases imortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. A gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses dois fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade.
facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com período menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia feminina que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, no momento, acaba infelizmente se proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer infecções digestivas, né? Próximo, especialmente pele, colo fibroide, problemas no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença, que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose, elas têm que ter um agravo nesses peixes, justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas próprias, dentre elas o intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais em excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos hoje. Os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das flatulências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles são compostos sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Então, essas pessoas com vários adolescentes precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas nós temos aqui a Lu, que tem aqui, ó. Aproveitando, só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problemas simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, tenho dificuldade de soltar gases, às vezes eu tenho que fazer força para soltar, tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida, essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Temos outra pergunta da Claudiana, por que foi indicado misturado é difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas, né, de culturais, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Ou seja, qual o pedido? Não vou precisar. Primeiro, a gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, progesterona, estrógeno, agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses 2 fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com período menstrual, sexo feminino, chega e fala isso, eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia feminina que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, no momento, acaba infelizmente se proliferando fora do lugar adequado, e ele pode ocorrer infecções digestivas, né, próximo, especialmente pele, colo fibroide, problemas no peito. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria
uma característica hormonal que eu acabei de citar, que poderia influenciar, ou a própria presença da doença que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas teriam ter um agravo nesses queixos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, a questão das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas dentre elas no intestino. Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos no os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, das flatulências, oxigênio, nitrogênio, metano, carbono, sulfídicos, que dentro do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Essas pessoas com vários problemas precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo, mas temos aqui a Lu que tem aqui, ó. Só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde problemas simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar. Eu estou ouvindo a Grazi, mas não estou escutando você, Raul. Você aqui enquanto o Raul tem. Enquanto o Raul está indo aqui, Grazi, você tem perguntas também por aí, né, Grazi? Sim, Dani, temos várias perguntas aqui, inclusive umas perguntas femininas aqui. Doutor, se ajuda a gente a entender melhor essa questão, olha só, vou trazer aqui 3 participações para resumir uma pergunta aqui para o doutor. Uma delas é o seguinte: bom dia, eu tenho dificuldade de soltar gases. Às vezes eu tenho que fazer força para soltar. Tenho endometriose. Eu tenho uma dúvida. Essa dificuldade de soltar gases pode ser por causa da endometriose? Temos outra pergunta da Claudiana. Por que foi indicado misturar difícil soltar gases? E para deixar um pouco essas questões femininas, né, de estruturas curriculares, uma pergunta sobre gravidinhas. Por que as gravidinhas soltam gases mortais? Não sei, eu estou pedindo. Não vou precisar. Primeiro, a gente tem que lembrar que as mulheres, diferentemente dos homens, elas ficam hormônios periodicamente, mês a mês, normalmente, né? E esses hormônios, eles agem, a progesterona, eles agem na musculatura do trato gastrointestinal, não tem jeito. Segundo, de acordo com a avaliação hormonal, também eu posso ter influência na minha microbiota. Então, esses 2 fatores por si só alteram a sensibilidade, podem alterar a sensibilidade visceral do trato gastrointestinal, dando sensações de dificuldade ou facilidade. Por exemplo, eu conheço pessoas com problema menstrual, sexo feminino, chega e fala isso: eu consigo me ver muito bem quando eu estou menstruado. Tem pessoas com psicologia feminina que é o contrário. Quanto à endometriose, sim, a endometriose também é uma condição que acomete as mulheres, né, tipo aquela camadinha de dentro do útero, que acaba infelizmente se proliferando fora do lugar adequado, e ele pode, por exemplo, aparecer as digestivas, né, próximo do especialmente colo fibroide, desnutrientes. E o que acontece? Nesse caso da endometriose, tanto seria uma característica hormonal, que eu acabei de citar, que poderia influenciar, como a própria presença da doença que já está mudada nessa parede do intestino. Nós sabemos que as mulheres com endometriose elas têm ter um agravo nesses queixos justamente no período menstrual. Quanto a essa última que você colocou, a questão das gestantes, as gestantes também tem a parte hormonal, tem também a parte de que a gestante pode uma mudança do seu corpo, né? Aquele útero que é pequenininho, ganha dimensões enormes, começa a comprimir as estruturas pélvicas dentre elas no intestino.
Além disso, a gestante, ao longo do tempo, ela pode ganhar um peso um pouco mais de excesso, poder começar a aumentar um pouco a movimentação, ou seja, ela modifica também os seus hábitos. Daí também influenciar no ritmo do trato gastrointestinal. Agora, uma coisa que você colocou por último aí, e aí não tem nada a ver com a gestação, tá? Tem a ver com o tipo de alimento que nós fazemos no os gases, normalmente, são gases com muito pouco cheiro, ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? 99% da construção dos gases terminais, né, as flatulências, oxigênio, nitrogênio, metano, gás carbônico, ou seja, eles têm muito pouco cheiro. Outros compostos sulfídicos, que deu do enxofre. Isso tem a ver com a nossa dieta. Essas pessoas com gás radioativos precisam de assistência. Boa, doutora. Agora está me ouvindo, Isabel? Eu estou ouvindo, mas temos aqui a Lu, que tem aqui, ó. Aproveitando de novo. Não, só antes de você fazer, porque o que o doutor estava falando aqui é que a Luciana no YouTube perguntou. Só para reforçar aqui, doutor, então eu estou falando, é verdade, então, que os gases não podem ter odor. E se tiver, pode ser algum problema no intestino, a pessoa tem que buscar ajuda, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Pode ser desde um problema simples, adequação de dieta, microbiota, até significar coisas mais sérias. Então o problema não é eliminar gases, mas sim eliminar